Nós vamos falar então sobre a demanda e o dimensionamento do ramal de entrada, tá? O que seria a demanda então? Nós temos um gráfico aqui que no eixo X ele tem aqui o tempo em horas, tá? O passar de um dia, por exemplo, que vai de 0 até 24 horas, né? Ele percorre um dia inteiro. E aqui nós temos no eixo Y a demanda em kilowatts, por exemplo, ou quilo kVA. Lembrando que o K de quilo quer dizer que é vezes 1000, né? No caso, 1000 watts ou 1000 kVA. Então aqui nós temos duas linhas. Nós temos a linha da demanda máxima e nós temos a linha da potência instalada. O que quer dizer? Nós estamos prevendo cargas de acordo com a NBR 5410, cargas de tomada, carga de iluminação, que é a somatória de todas as cargas da nossa residência, tomadas de uso específico também, chuveiros, ar-condicionado, se a gente somar tudo, toda a potência instalada, ela vai chegar nessa linha aqui. Quer dizer que a nossa potência instalada em kVA, por exemplo, ou kilowatts, ela vai ficar aqui. Agora, no dia a dia, a gente, durante a nossa utilização, a gente nunca vai chegar nesse ponto aqui. Por quê? Porque para chegar nesse ponto, nós teríamos que ter todos os eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo. Então imagina, uma casa com 3 banheiros, os 3 chuveiros ligados, 3 ar-condicionado ligado, a sala toda ligada, a cozinha, né? Então é uma coisa que nunca vai acontecer. Então, se a gente considerasse que a gente estaria utilizando toda essa potência instalada, a gente estaria superdimensionando nossa instalação elétrica. Por isso, entra aqui a demanda máxima e entram os fatores de demanda, que são coeficientes que vão fazer a correção da relação do que é realmente demandado, né? Demanda que a gente está utilizando num determinado momento, sobre a potência máxima instalada, que é o somatório total de todas as tomadas, todos os pontos de iluminação. Então, se a gente observar essa linha aqui, é uma linha que representa a variação durante o dia, né? Então, de madrugada a gente tem pouca utilização, tem basicamente os aparelhos que ficam em stand-by, sala, televisão que fica ligada lá, fica com uma luz ligada, geladeira, né, que fica sempre ligada, aparelhos eletrônicos no geral, mesmo que eles estão desligados, só o fato deles estarem na tomada, eles ficam consumindo um pouco de energia, né? Então, durante a manhã a gente sobe um pouco, tem um pico aqui de utilização, né? Por exemplo, banho, coisa do tipo. Lógico que isso aqui é um gráfico genérico, ele pode mudar de residência para residência, né? Ele vai mudar, mas em termos gerais é mais ou menos isso que acontece. Durante o meio da manhã ele cai, de meio-dia então ele volta a subir, né? Durante a tarde, meio da tarde ele cai, né? Meio da tarde fica igual ao meio da manhã. E tem ali a subida até chegar no horário de pico, que seria o que? Fim de tarde, começo da noite. Então o pessoal vai tomar banho, liga a TV. Tem ali o horário de pico até ele vai caindo até chegar lá de madrugada de novo, né? Que vai ter pouca utilização. Então nós devemos considerar isso aqui na hora de fazer um dimensionamento de um projeto elétrico e na hora de ver qual que vai ser o tipo de padrão de entrada que nós vamos solicitar para a concessionária. Então a concessionária, dependendo do estado, no caso aqui do Paraná, a Copel, ela vai entregar um padrão de energia elétrica de acordo com a demanda. Então a gente sabe que existem diversos padrões industriais, comerciais, residenciais, que eu vou explicar durante essa aula aqui, tá? Então aqui na aula está basicamente descrito, né, tudo que eu já expliquei aqui. E como que a gente considera isso aqui, ó? Então ele vai chamar sempre de potência instalada ou carga instalada o total, né? O que nós fizemos ali conforme a 5410, que nas tomadas é de acordo com o perímetro, a iluminação de acordo com a área, né? Então ele vai somar S, tá? É a carga de iluminação de tomada de uso geral e tomada de uso específico. A gente vai achar o S instalado, quer dizer, o S total da nossa casa, tá? E pode trabalhar ou com volt ampere, né? Que daria, por exemplo, chutar aqui um valor 13.000 volt ampere, ou com K volt ampere, kVA,
Então 13 kVA, né? Quer dizer 13 vezes 1000. Eu prefiro trabalhar com kVA por ser mais simples, né? Ser simplificado. E então a demanda máxima também volt-ampere, kVA, né? Que a gente vai considerar de acordo com os seguintes fatores de demanda, tá? Que eu vou mostrar agora. O que seria fator de demanda? Fator de demanda é a divisão entre a demanda máxima sobre a potência total instalada, né? O S instalado, como ele está dizendo aqui. Então, esse fator de demanda ele sempre vai ser um número entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque o S instalado ele sempre vai ser maior, né? Sempre vai ser maior que a demanda, né? Lembra lá do gráfico, a potência total instalada sempre estava lá em cima. Então, ele sempre vai ser esse número aqui do denominador dessa divisão vai ser maior. Então, dividindo um número menor pelo maior vai dar um número menor do que 1, né? Esse que é o entendimento. Se der, por exemplo, 0,8, significa que a demanda máxima equivale a 80% da potência total instalada, né? Aqui a divisão vai dar um número decimal. Se a gente quiser analisar em termos de porcentagem, a gente multiplicaria por 100. Essa que é a ideia, tá? Esses cálculos de fatores de demanda não é normatizado, tá? Então, cada projetista vai ter o seu. Algumas concessionárias sugerem esses fatores de demanda, principalmente para padrão de entrada para projetos de prédio, né, que não é o nosso foco aqui, mas prédio seria uma coisa maior, né, de mais relevância para isso. Mas aqui no nosso caso residencial, predial, eu peguei um exemplo da Eletropaulo, que é uma concessionária lá de São Paulo, né? Lá não tem só uma, tem várias, mas a Eletropaulo ela sugere um modelo de cálculo de fatores de demanda que eu acho interessante, vou estar utilizando aqui, tá? Então qual que é a ideia? Primeiro, ela separa em vários fatores de demanda, tá? Ela não vai, por exemplo, de acordo com a área da casa, você vai ser 70%, 100%, não. Vai ser de acordo com a quantidade de cargas. Então, quantas tomadas você tem, quantos pontos de iluminação você tem, quantas tomadas de uso específico você tem e assim por diante, tá? Então, tem aqui, fator de demanda 1, fator de demanda 3, 2, 3, 4, etc. O primeiro deles, o fator de demanda 1, tá? É muito simples de fazer. Ele considera toda a carga instalada de iluminação mais toda a carga instalada de tomadas de uso geral, tá? Em kVA. Então, se essa soma aqui resultar entre 0 e 1 kVA, lembrando que 1 kVA seria 1000 volt-ampere, né? Então, se der nesse intervalo, o fator de demanda vai ser 0,86. Se der nesse intervalo, vai ser 0,75 e assim por diante. Se for maior que 10 kVA, vai ser 0,24. Então, por que à medida que a gente vai subindo as cargas, os fatores de demanda vão diminuindo? Então, a lógica é a seguinte: à medida que eu tenho mais pontos de iluminação em tomada na minha casa, a chance de eu utilizar eles é menor, né? Se eu tiver uma casa de 40 metros quadrados, a chance de eu estar usando todas as tomadas ela aumenta, né? Porque eu tenho poucas tomadas, a casa é pequena. Agora, se eu tenho lá uma casa de 500 metros quadrados, a chance de eu usar tudo vai ser bem menor, né? Esse que é o entendimento. Esse é o fator de demanda 1, tá? Soma carga de iluminação com tomada de uso geral. O fator de demanda 2, ele considera as tomadas de uso específico para os seguintes aparelhos. Aparelhos que possuem resistência, quer dizer, eles convertem energia elétrica em energia térmica. Então, chuveiro, torneira elétrica, aquecedor individual de passagem, elétrico, né, etc. Então, no nosso caso, provavelmente tem lá chuveiro e torneira elétrica. Então, eu tenho que, por quantidade. Somando todos os chuveiros e as torneiras elétricas. Por exemplo, eu tenho 3 chuveiros e uma torneira elétrica na minha casa. Então, o meu total é 4, tá? Sempre esse entendimento. Eu vou incluir os dois, chuveiro mais torneira elétrica mais aquecedor. Então, se eu tiver 3 chuveiros, uma torneira e um aquecedor, o total vai ser 5, tá? E o fator de demanda para todos esses elementos que eu comentei aqui vai ser 0,43, tá? Então, sempre é o total de aparelhos com resistência. Essa que é o entendimento.
Então, como ele diz aqui, ó, o fator de demanda se aplica ao conjunto, tá? O conjunto dos equipamentos de aquecimento de água, e no caso chuveiro, torneira, todos eles, né? E não aos equipamentos considerados individualmente. Então, eu não vou separar chuveiro, depois, torneira eu só tenho uma, eu não vou separar, eu vou sempre somar. E os demais fator demanda 3, 4, 5, daí eu vou separar de acordo com os aparelhos que eu tiver na minha casa. Então, por exemplo, ó, eu vou separar de acordo com as colunas que estão aqui. Ar-condicionado, né? A gente tem ar-condicionado lá em casa. Então, vou analisar os ar-condicionados. Quantos que eu tenho na minha casa? Digamos que eu tenha 3, ó. Número de aparelhos 3, venho aqui na coluna do ar-condicionado, o fator de demanda vai ser 1. O que quer dizer? Quando o fator demanda é 1, ele não vai mudar em nada, né? Eu não vou minorar esse dimensionamento. Então percebam que para ar-condicionado, ele só vai diminuir aqui, ó, a partir do 11º ar-condicionado, tá? Porque é uma coisa que quando você está consumindo, você usa toda a potência dele. Pode ser que você, por exemplo, 3/4, né? Você vai dormir num dia de verão, os 3 dormitórios estejam com o ar-condicionado ligado, tá? Então só a partir de 11 ar-condicionado que eu vou mexer nisso aqui. Agora vamos pegar aqui hidromassagem, ó. A partir da segunda hidromassagem, ele já diminui aqui, né? Então quer dizer que a chance de eu usar as duas hidromassagens ao mesmo tempo é melhor. Esse que é o entendimento. E aqui eu separo, diferente do fator demanda 2, esses daqui eu separo por aparelho. Então, por exemplo, eu tenho lá ar-condicionado e eu tenho aqui, por exemplo, fogão elétrico. Então, o meu fator de demanda 3 vai se referir aos ar-condicionados e o meu fator de demanda 4 vai se referir ao fogão elétrico, tá? Então, a partir dessa tabela aqui, ó, ele separa de acordo com as colunas que estão aqui. Por isso que tá aqui FD3, FD4, FDN, de acordo com o tipo de aparelhos que eu tiver, tá?